Aula de hoje, lição de número 7, processos. A estratégia vem consolidar, vem consolidar. Eu gostaria que você, eu vou lá para o chat, eu gostaria que você escrevesse o nome dessa estratégia. Estamos com 33 irmãos, escreva aí o nome da estratégia, vem consolidar, vem consolidar. Escreva aí no chat o nome da estratégia. Vem consolidar. É um acróstico, depois vamos... Muito bem. Fernando Simeão já escreveu, vem consolidar. Que isso, pastor? Eu vou explicar. Sueli Cristiano já escreveu também, Marcos Henrique Coelho já escreveu, pastor Marcos, lá do Parque das Nações. Pastor Enoque Franz, vem consolidar. Cícero, pastor Cícero, vem consolidar. Então, hoje nós vamos falar da estratégia que nós temos em consolidar os novos nos 3 dias, 3 semanas, tá? Então hoje vamos falar dos 3 dias e das 3 semanas. Na aula que vem, possivelmente nós estaremos falando dos 3 meses, o que nós fazemos com o novo convertido nos 3 meses. Família, povo de Deus, aqui está a maior dificuldade. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, porque aqui está a chave, né? Talvez essa aula será uma aula que eu vou até pedir para que todos os obreiros de nossa igreja aqui assistam essa aula, porque estamos às vésperas da festa de vida abundante. Então, domingo, que vem agora, dia 23, estamos com a expectativa de uma grande colheita de almas aqui na nossa igreja, tá? Introdução. A consolidação é um processo de relacionamento, entrega profunda com os novos discípulos. A consolidação não é apenas um programa acadêmico ou filosófico, mas uma entrega genuína que conduz à transformação de vidas. Então, consolidar é se entregar. Consolidar é acompanhar. Consolidar, irmãos, é ter uma vida disciplinada, cheia de amor e cuidado. Cada igreja e ministério pode desenvolver sua maneira de consolidar os novos convertidos. Claro que sim. Cada um tem sua maneira, não é? Mas a pergunta que eu faço, a sua igreja, onde você está, tem um projeto de consolidação? Tem uma equipe de consolidação? Alguém pode dizer, tem, pastor, na semana do batismo, a gente pergunta na igreja, né? Quem quer batizar? Porque quinta-feira tem discipulado. Já viu isso? É comum a gente ver isso na maioria de nossas igrejas, tá? O importante é não perder os princípios, irmãos. O que nós estamos aqui falando não é de uma nova estratégia. Não. Não é de novos materiais. Nós temos materiais, não é? Temos materiais aqui, ó, de 3 dias, 3 semanas. Separa aqui para mim, se puder, os livrinhos aí, 3 dias e 3 semanas, para eu mostrar. Nós temos materiais, mas a questão não está nos materiais. Aqui na AD Central, a gente tem um lema, né? Na realidade é uma estratégia, mas com um nome que a gente chama Vem Consolidar por uma Vida. Vem consolidar por uma vida. Então você vai ver eu sempre falando no púlpito, vem consolidar por uma vida. Por quê? Para entender qual é a estratégia de consolidação que nós aplicamos nesse modelo de 3 dias, 3 semanas e 3 meses. Tá? A estratégia vem consolidar uma vida, ou por uma vida, nasce do conceito de supervisionar, estar atento, cuidar desse novo discípulo que precisa ser cuidado. Vem consolidar uma vida objetiva, levar os missionários de vida abundante a assumir o papel de pais espirituais. Lembra que a gente falou sobre isso? Uma das coisas que a Assembleia de Deus foi perdendo ao longo do caminho, eu sou da Assembleia de Deus, nunca fui de outra igreja, foi essa visão de paternidade espiritual, de cuidado com os novos convertidos, tá? Que estão sempre, ou seja, o papel de assumir de pais espirituais que estão sempre atentos, prestando atenção nos filhos pequenos, naqueles que acabaram de nascer, tá? Pais responsáveis não negligenciam seus filhos pequenos. Então, se a minha igreja, a sua igreja, nós geramos pessoas ali na igreja e não estamos cuidando,
e ainda falamos que somos pais espirituais, né? Nós estamos sendo irresponsáveis. Filhos pequenos precisam de cuidado na sua formação. Então a estratégia Vem Consolidar uma Vida é uma estratégia de cuidado, acompanhamento, ministração profunda com os novos convertidos dentro dos 3 dias, das 3 semanas e dos 3 meses. Texto bíblico de meditação. Vamos para Mateus capítulo 4, versículo 18 ao versículo de número 21. Versículo 18 diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhe Jesus: Vinde após mim, ou seja, venham a mim, vem, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E disse para eles: Vem. Chamou-lhes, ou chamou-os. Então, a estratégia Vem, ela nasce disso daqui. Aqueles homens estavam na beira da praia, eram pescadores, acabaram, naquele momento, sendo pescados por Cristo. Jesus pescou aqueles homens para o reino do Espírito. Jesus pescou aqueles homens para a igreja com o chamado: Vem. E Jesus, vocês sabem, cuidou dos seus discípulos. Mas não só isso, ele diz: Vinde após mim e eu vos farei também pescadores de homens. Ou seja, Jesus então está dizendo para eles: o que eu estou chamando vocês a fazer, tá? O que eu estou chamando vocês, vocês vão chamar outras pessoas. O que eu estou cuidando de vocês, vocês irão cuidar de outras pessoas também. Verdade guia do consolidador. Vem consolidar é assumir a responsabilidade, entregar-se ao cuidado, realizar uma semeadura profética, aleluia, na vida de um novo discípulo, como Miriam, Joquebede, Arão, né, semearam na vida de Moisés, né, preparando toda aquela estratégia de preservação da vida dele, como os irmãos de Damasco preservaram também a vida de Saulo posteriormente, como José e Maria preservaram a vida de Jesus. Consolidar é assumir uma semeadura profética na vida do novo convertido. Consolidar é vem, que significa visitar para acolher e fortalecer. Ensinar para ativar na pessoa o poder da palavra de Deus. Para ativar na pessoa a palavra de Cristo, que Cristo já tinha entregue, no caso aqui da passagem, para Saulo. E também, e por último, ministrar, que significa impor as mãos, orar pelo novo convertido, profetizar na vida dele, né? Conduzir ele ao crescimento e à maturidade. A estratégia Vem Consolidar um discípulo. O que essa estratégia vem consolidar? É a aplicação da lei do tempo 3. Ou seja, é a forma disciplinada de aplicarmos a lei do tempo 3 na consolidação de 3 dias, 3 semanas e 3 meses. É uma estratégia de relacionamento pessoal. Não é filosófico, irmão. Não é dizer que vai cuidar e não cuida. Sabe? Não é dizer nossa igreja tem discipulado, mas não tem. A nossa igreja tem consolidadores, mas não tem. Na maioria das vezes temos evangelistas, mas não temos a visão do cuidado pastoral para com os novos convertidos. É uma estratégia de relacionamento pessoal, ministração, comunhão, ensino aos novos convertidos. É o processo de firmar, conservar os novos discípulos na igreja. Vem consolidar, então,
é a forma como a igreja cuida, ministra nos novos, é o processo de preservação da colheita. Porque, irmão, escute o que eu vou falar para você. A gente costuma dizer, mas tem muita atividade na igreja, a gente está trabalhando, mas a atividade não pode substituir a produtividade. Se tem atividade, tem que ter produtividade. Se tem produtividade, irmão, tem que ter multiplicação. Tem que ter. Se tem produtividade, eu estou produzindo, eu tenho que produzir fruto que permaneça. O que é um fruto que permaneça? Fruto que tem semente. Então, para isso, eu preciso de um processo para preservar essa colheita, para cuidar bem dessa semente, para ativar profeticamente essa semente. Então, aplicando essa estratégia. Então, depois da evangelização, com o projeto Festa da Vida Abundante, que nós estaremos trabalhando pela primeira vez aqui em Garça, né, no dia 23 agora, domingo, devemos realizar o processo de consolidação dentro dessa visão do vem consolidar que eu vou explicar para você. Como devemos ou desenvolvemos o vem consolidar um novo discípulo? Como que nós desenvolvemos isso na nossa igreja? A palavra aí, vem, né, é um acróstico, formando 3 letras que representam ações pontuais que devemos realizar com os novos convertidos. A dinâmica do vem, vamos ver. Então, primeiro, visitar. Segundo, ensinar. Terceiro, ministrar. Então, o que significa vem? Vamos lá, visitar, ensinar e ministrar. Vamos para o chat, porque eu quero que vocês aprendam. Escreva aí, o que significa o vem? É visitar, ensinar. Ô Igor, tá aí, Igor. Deus abençoe, viu? Ensinar e ministrar na vida do novo. Então vamos lá. Anotou aí, Maurício? Anotou? O que é o vem consolidar? Então é uma forma de eu comunicar com a igreja. Quando eu falo, irmãos, olha, todos são chamados para virem consolidar, ou seja, vem consolidar. Eu estou dizendo, irmão, o novo precisa de visita, o novo precisa de ensino e o novo precisa de ministração. Muito bem, pastor Enoque, já está no Brasil, pastor Enoque? Vem consolidar, visitar, ensinar e ministrar. Tá tudo bem? Como está chegando a aula aí, irmãos? Está positivo? Tudo ok? Vamos lá, muito bem. Maurício Lima, aí, só nos positivos aí, Maurício. Deus abençoe. Vamos lá. Seguindo em frente. Então, visitar, dinâmica do vem ainda. Eu vou até o novo discípulo. Eu não vou dar paz do Senhor para ele dizer assim, ó, domingo que vem tem culto, ou terça-feira tem culto de ensino, quinta-feira tem culto da vitória, ó, você podia vir, viu? Ah, não é isso. Eu vou lá, eu acolho, eu me aproximo, eu me relaciono, eu cuido, eu estabeleço um vínculo. Isso muda tudo. Então, nesses 3 dias, se não tiver uma visita, irmão, perde mesmo. Ensinar, eu ativo a palavra ao novo discípulo. Então, quando eu vou visitá-lo, eu vou pegar a ministração e vou ensiná-lo, ativando, apresentando verdades, ensino e fundamento, e ajudo ele nessa prática, porque ele é um novo. E na ministração, pastor? Na ministração, eu oro, eu imponho as mãos, eu profetizo na vida dele, eu conduzo o novo discípulo a ter uma experiência com Deus, a ter libertação. Ah, isso é demais, irmãos. Eu estava meditando nessa palavra hoje, é demais, porque o próprio Saulo estava ali precisando de um Ananias. Então, o que é a Operação Ananias? A Operação Ananias é o vem consolidar, é o visitar, ensinar e ministrar na vida do novo discípulo. Número 1, vamos lá, ponto a ponto. Visitar o novo discípulo. O segredo dos primeiros 3 dias. Atos capítulo 9, versículo 11, diz assim o Senhor para Ananias: levanta e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo.
pois eis que ele está orando. Então, vocês conhecem a passagem, Saulo estava em jejum. Quantos dias que ele estava lá na casa de Judas? Quantos dias, irmãos, ele estava ali na casa de Judas? Quantos dias, pastor Loverci? Quantos dias ele estava ali? 3 dias. 3 dias ele estava ali, na casa de Judas, precisando de uma visita. Então, um novo convertido precisa desse contato, se não perde, irmão. É bíblico, está aqui. O próprio Saulo estava ali, orando, e Deus dando revelação para ele, jejuando, aguardando a visita do novo. Saulo havia acabado de ter uma experiência com Jesus no caminho, entretanto, Deus não o deixou sozinho para compreender tudo o que estava acontecendo. Não compreende. O novo convertido não vai compreender tudo sozinho. Não. Ah, mas o Espírito que faz. Não, irmão. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Quem faz discípulos somos nós. Quando Saulo pergunta para Jesus, Senhor, o que farei? Jesus disse, entra na cidade e lá vai ser dito para você o que você vai fazer. Porque lá eu tenho Ananias. Lá eu tenho pessoa que vai te orientar o que você tem que fazer. Mas entra na cidade que lá vai ser dito para você o que você tem que fazer. E diz a Bíblia que o Senhor levantou Ananias. E lhe deu essa ordem. Levanta e vai. E ele foi. Ananias precisou sair de onde estava e ir até onde Saulo se encontrava. Olha aí, isso é importante. Isso é importante. Não é? Os consolidadores atuais, os discipuladores, esperam que os novos convertidos venham. Não é isso. O Senhor chamou e disse a Ananias, vai, ele está te esperando. E se você ler a passagem, o Senhor fala para Ananias, e em visão, ele já viu que você está chegando lá. Ele já viu que vai chegar lá um homem chamado Ananias. Eu acho isso demais. Irmão Franz, pastor Maurício, pastor Franz, eu acho isso demais. Sabe por quê? Porque antes de Ananias aceitar e falar sim para Deus, né, Deus já tinha mostrado para Saulo que Ananias ia, ou que ele iria. Então, isso faz a gente refletir. O que Deus espera? Que a gente deixe o novo convertido lá? Que a gente deixa que o novo convertido por si só venha? Onde eu estou, eu tenho que me mover, eu tenho que ir lá. Eu tenho que fazer esse papel. Irmão, é o que a gente faz. É o que nós fazemos. E eu não quero parar de fazer, mas muitos deixaram de fazer. Não devemos apenas esperar que o novo discípulo venha até nós, precisamos ir até ele. Os primeiros 3 dias são um período estratégico, irmão. Quando o novo convertido precisa perceber que sua decisão em Cristo não terminou no culto. Não terminou. Imagina a cabeça do novo convertido. Agora eu sou crente, não é? E aí? Na quarta-feira tem o futebol. Na quinta eu faço churrasco lá no boteco. E aí? E agora? Como vai ser? Mas ele recebe a visita. Ele recebe a operação Ananias. Então, o novo convertido ele tem que perceber que não foi só aquele momento que a igreja se alegrou, né? Porque a igreja faz festa, conta decisões. Não é? Nós não fomos chamados para contar decisões, nós fomos chamados para fazer discípulos. Discípulos. Então, chamados para fazer discípulos. Precisamos, irmãos, perceber que sua decisão por Cristo eles precisam perceber, não termina no culto, mas iniciou uma nova caminhada, o que eu chamo aqui de jornada de discipulado, jornada de consolidação. A chave, irmão, a chave dos primeiros 3 dias é visitação, ativação da palavra e da oração na vida do novo convertido. A visita nos primeiros 3 dias deve ser, primeiro, programada. Deve ser uma visita programada, deve ser organizada, nunca ir sozinho, sempre em 2 irmãos, tá? Nunca, por exemplo, um homem ir visitar um sexo oposto, ou uma mulher, vice-versa, né?
sempre em dois. Sempre fazer essa visita em dois, tá? Organizada para acontecer dentro dos primeiros 3 dias, irmãos. Isso significa que no dia que você tem ali as decisões, as pessoas estão aceitando Jesus, já tem que organizar que dia que nós vamos visitar esse, que dia que nós vamos visitar aquele. Então, se é um casal, né, vai o casal lá fazer visita, tá? Então, a visita precisa ser organizada dentro desses primeiros 3 dias, evitando atraso. Se você falou para o novo convertido, ó, vou estar na sua casa, 7h30, 7h30 tem que estar lá. Eu vou estar na sua casa 8 horas, 8 horas tem que estar lá. Tem que ser uma visita programada e você tem que falar para o novo convertido, olha, é meia hora só, é 40 minutos, irmão, no máximo. Sabe, se for estender muito, às vezes algum problema ali, uma ministração a mais, tirar dúvida, 1 hora não pode passar disso, tá? Então, em segundo lugar, a visita nesses primeiros 3 dias tem que ser intencional. Não pode ser uma visita filosófica, religiosa. Não. Tem que ser uma visita intencional. O que é isso? Não é uma visita social, tem um propósito por detrás dela. Acolher esse novo, trazer ele para a realidade. Então, irmão, precisa ser uma visita onde você tem o foco. Você vai, porque o novo convertido, no dia que ele aceita Jesus, ele recebe o livrinho dos 3 dias. Você vai chegar lá, vai perguntar para o novo convertido. O segredo, irmão, de você ter uma boa visita, fazer uma boa visita, o que é? Uma boa apresentação, na hora que você chega lá, não é? Você está ativado profeticamente. Por isso que tem que orar, tem que jejuar. O consolidador tem que estar espiritualmente preparado. Então, é chegar, dizer para a pessoa, olha, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, né, onde você entregou sua vida para Jesus. É um prazer, estou aqui, essa aqui é a minha esposa, a irmã Rosângela. Nós estamos aqui para passar um tempo com vocês. E dizer para ele, estamos muito felizes com a sua decisão. Né? Perguntar para ele o que marcou sua vida domingo, o que você sentiu na igreja, de domingo para cá, como está a sua vida? Você está lendo os devocionais, que são 3 por dia, manhã, tarde e noite? Se ele falar assim, não estou conseguindo ler, li o primeiro dia, abre o devocional com ele, né? Faz ali a leitura, por cima ali, não desista, não é porque ele não está lendo, eu vou desistir. Não desista, não desista do novo. Tem que ser intencional, a visita também tem que ser disciplinada. Exige compromisso, pontualidade, continuidade. Ou seja, eu visitei e já abandono. Aí, se ele quiser vir para a igreja, eu já fui lá, fiz a minha parte. Isso aí é filosófico. Tá? Isso aí é religioso. Eu estou falando de algo intencional. Nós estamos na formação de um discípulo. Então é algo intencional. O consolidador assume a responsabilidade de acompanhar esse novo discípulo até o batismo. Tá? Princípio que aprendemos aqui. A consolidação não acontece por acaso. Não é por acaso. Não. Eu fui dar uma palestra em uma grande igreja e fiz a pergunta, né? Você consegue, para aqueles que estavam ali me ouvindo, você consegue identificar uma pessoa que cuidou de você quando você se converteu? Todo mundo, irmão. Todos. Né? Falaram, não, eu consigo lembrar, né? Foi a irmã Maria. O outro disse, aqui nós tínhamos aqui em Garça, a irmã Elianai. Se perguntar aqui na igreja, o tanto de mulheres que a Elianai consolidou, né? Uma missionária, uma consolidadora eficaz. Então, se você perguntar, eu estou aqui perguntando para vocês, estamos em cerca de 40 irmãos. Quem te consolidou? Pastor, mas lá não tinha esse negócio de 3 dias. Não tinha, irmão, claro, não era dessa forma. Mas a essência é a mesma. Aceitou Jesus no domingo, na segunda-feira, na terça-feira no máximo, estavam lá batendo na sua porta. Ou, aqui, eu sou o presbítero fulano de tal, vim visitar você. Irmão, os presbíteros que auxiliavam muitos pastores nessa área de consolidação. Ajudavam muitos pastores nisso, diáconos, cooperadores, dirigentes de círculo de oração. Meu Deus! Princípio, a consolidação não acontece por acaso. Consolidação não acontece por acaso. A visita é programada, intencional e disciplinada.
programada, intencional e disciplinada. Segundo ponto, ensinar. Então, primeiro do vem é visitar. Segundo, ensinar. A segunda dimensão do vem consolidar é ensinar. Visitar cria proximidade, mas ensinar estabelece fundamentos. Ananias não foi até Saulo apenas para encontrá-lo. Ele chegou com uma palavra que desse para Paulo, naquele momento, o alento, o fundamento que ele precisava, tá? Então, Atos 9:17 vai dizer assim: Ananias foi, entrou na casa, impondo as mãos sobre Saulo, disse: Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou. Irmãos, por que aqui nós encontramos a ativação da palavra? Porque ele está dizendo para Saulo: Saulo, o que aconteceu com você lá, o Cristo que falou com você também falou comigo. Ou seja, como que Ananias estaria sabendo? Então, era uma prova que a palavra de Cristo, porque Jesus falou: vai, entra na cidade e lá alguém vai falar para você o que você tem que fazer. Aleluia. Foi isso que aconteceu. Então, ativou a palavra de Cristo. O que Cristo falou se cumpriu. Irmão, nós precisamos, Jesus fala por meio da palavra no culto, por meio da pregação, da revelação profética. Quando você vai na casa do novo, visita ele, você abre o livro, você ativa a palavra, ativa o chamado dele, diz para ele: o Senhor que te chamou, falou comigo. Eu estou aqui para ativar essa palavra na sua vida. Vocês estão me entendendo, irmãos? Estão me entendendo como isso é importantíssimo para nós? Meu Deus! O novo discípulo precisa aprender a interpretar sua nova vida à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Muitas vezes ele chega trazendo antigas crenças, hábitos, medos, dúvidas e padrões de pensamentos, irmãos, mundanos. E eles precisam de uma palavra. Então, abrir o livro, abrir o devocional lá na casa dele, ministrar na vida dele. A palavra começa a contribuir ou a construir uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver, quando ela é ministrada no coração do novo. Por isso, ensinar na consolidação não significa apenas transmitir informação bíblica, irmão. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Não é isso, não. Significa ativar verdades profundas de Deus na vida do novo discípulo. Ativar verdades profundas. E não adianta, irmão, chegar lá e achar, ficar citando um monte de versículo de cor. Já viu gente assim? Você dá oportunidade para a pessoa, ela fica citando um monte de versículo. E aí? Não é? Tem um ensinador americano, Robert Hendrick, ele vai dizer assim: leia menos e medite mais. Hoje eu conversava com um pregador, ele falou: pastor, quando eu tenho que pregar, eu medito no texto bíblico durante o dia todo. Eu não leio mais nada, eu só fico naquela palavra. Então, ler menos e meditar mais. Não é no sentido de abandonar a leitura, não. Tá? Mas é meditar, porque a gente está aqui para ativar uma verdade profética de Deus na vida do novo discípulo, ajudando a praticar. Não é só cognição, não, irmão. Não é somente cognição. É coração, é prática, é vida. Então, vamos agora. 3 ações. Ensinar a palavra. Vamos lá. O novo convertido precisa conhecer os fundamentos da fé, da salvação, da oração, da palavra de Deus, da comunhão. Então, ele precisa entender o fundamento disso. 2, ativar a palavra. Toda verdade ensinada deve conduzir a uma resposta. Se ensinamos sobre oração, devemos ajudá-lo a orar. Ensinar ele o que é oração. Se ensinamos sobre a Bíblia, devemos ajudá-lo a conhecer a palavra e ler a palavra. Se ensinamos sobre comunhão, devemos conectá-lo à igreja. Número 3, acompanhar na prática. Acompanhar na prática. O consolidador acompanha os primeiros passos, esclarece dúvida,
Abre a Bíblia junto, não é? Ensina, irmão, as pessoas não têm contato com a Bíblia. Ensina a iniciativa de perseverar, ler pelo menos um versículo da Bíblia. O objetivo é transformar aquilo que foi ouvido em uma experiência prática e diária. Qual o princípio que temos aqui? Não ensinamos apenas para informar o novo. Não é. Não é. Ensinamos para ativar. Essa palavra é demais, né? Ativar nesse novo a palavra que já foi revelada para ele, na maneira dele viver. Então, aprendemos que o vem significa visitar, ensinar, e agora, em terceiro lugar, o vem significa ministrar. A ideia é de trabalho mesmo, pastor Loversi. A ideia é de você impor as mãos sobre a pessoa. Então, o terceiro passo é ministrar. Ananias entrou na casa, não foi? Aproximou-se de Saulo e disse, irmão Saulo, né? E impôs a mão sobre ele. A consolidação chegou a um momento de ministração pessoal. Né? Atos, capítulo 9, versículo 17 e 18 vai dizer isso, né? O texto que nós já lemos. Vamos passar. Ministrar é mais do que conversar sobre aquilo que Deus pode fazer na vida do novo. É criar um ambiente de oração. Lembra, irmãos, que Saulo já tinha tido visão. Ananias recebeu orientação do próprio Deus, porque ele vivia também em oração, era sensível à palavra. Não há como, irmão, não há como ativar um novo convertido. Não há como fazer a estratégia do vem consolidar sem oração. Porque quando você vai na casa do novo, você vai ativar isso no novo. Saulo estava cego. Tinha muitas escamas nos olhos de Saulo. Ei, eu estou falando para vocês. Tem muita escama nos olhos desses novos convertidos. Que a ministração, criar esse ambiente de oração no qual o novo discípulo seja conduzido a experimentar dentro ali da casa dele uma experiência genuína com Deus. Então, número 1, imposição de mão e oração. O consolidador ora pelo novo discípulo, apresentando suas necessidades diante de Deus e ministra na vida dele, sobre a vida dele, com fé e responsabilidade. E Deus opera. 2, fortalecimento espiritual. Saulo precisava recuperar a visão. Ele ficou cego. Com a luz de Cristo, ele ficou cego. Irmão, isso aqui é demais. Isso aqui é uma revelação. O novo convertido precisa de alguém que o guie, porque ele sai cego. Ele não sabe para onde ele vai. Por isso que a gente não consolida, querido. Por isso que a gente não consolida. É trágico. Sabe? É trágico. Parece cômico, mas é trágico. Porque a gente acha que o novo aceitou Jesus, ele tem que ir embora e vai sozinho. E às vezes, irmãos, o novo convertido não tem nem o amigo que convidou ele para vir no culto para ir lá na frente com ele. É uma barreira. É algo que impede, é como se ele tivesse que fazer tudo sozinho. E aí o resultado é o que nós já sabemos. 10% de cada 100, apenas 10 que aceitam Jesus na igreja, apenas 10 vão para o batismo. Então, conduzir os novos discípulos a descerem, a dependerem do Espírito Santo para viverem essa nova caminhada. E terceiro, direcionamento para o próximo passo. Nós estamos lembrando que a gente trabalha com 3 dias e 3 semanas. Então, quando você ora, ministra, já vai direcionando esse novo convertido para o próximo passo. A verdadeira consolidação sempre aponta para um próximo passo. Permanecer na igreja, crescer na palavra, ser batizado, entrar em uma jornada de discipulado, tornar-se um discípulo ativo, que faz também novos discípulos. Princípio: ministração para que aquilo que começou como uma decisão para Cristo se transforme em uma experiência, uma jornada com Cristo. Aleluia! Uma jornada de crescimento com Cristo. Assim, a estratégia vem consolidar
visitar, ensinar e ministrar, não é apenas um acompanhamento. Não é apenas acompanhar alguém, sabe, depois da sua decisão. É ir até a pessoa. É ativar a palavra. A palavra é como uma semente, irmão, que foi plantada ali, e você vai lá e ativa essa palavra. Aleluia. Ativa essa palavra no coração do novo discípulo. E a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela vai quebrar barreiras, ministrando sobre a vida dele, assumindo responsabilidade de orar por ele, jejuar pelo novo convertido, sabe, nesses seus primeiros passos. Vamos lá para o roteiro dos 3 primeiros dias. Roteiro dos 3 primeiros dias. Como que nós fazemos esse roteiro, tá? Aqui em nossa igreja. Primeiro, o roteiro começa com apelo. Então, existem igrejas que fazem apelo todo culto, existem igrejas que não fazem apelo todo culto, né? Então, é de igreja para igreja, algumas fazem, outras não. Mas o primeiro passo da jornada de fé é tomar a decisão de aceitar a Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas. Nesse momento, é crucial. O novo convertido é convidado a declarar sua fé e abrir seu coração para a transformação de Deus, ou que Deus tem para a vida dele. Segundo, conexão com o novo, tá? Não é essa conexão, Deus abençoe, a festa no céu quando o pecador se arrepende, igreja feliz, tal, termina o culto naquela efusão. Não, para. Aceitou Jesus, ora, se alegra, faz festa, né? Mas o pastor tem que dar aquele tempo, dizer, ministério de acolhimento vem agora, pega essa pessoa que ela precisa ser conectada. Ela precisa ser conectada com a integração, com o processo dos 3 dias. Então, boas-vindas, num local separado, se possível, né? Com a ficha de dados ali para ser preenchida. Após a decisão de fé, é fundamental estabelecer uma conexão calorosa com esse novo, né? Próxima com o novo discípulo. Se possível, como eu disse, em um ambiente à parte. Terceiro passo, compromisso dos 3 dias, entregar o livrinho, no nosso caso, esse aqui, ó, o livro da conexão dos 3 dias, ou conexão plenitude, tá? Então, conexão triunfar, tá? Então, a conexão dos 3 dias, manhã, tarde e noite. Na realidade, você vai apresentar isso aqui para o novo discípulo e ele vai ver que o primeiro discipulado dele, você vai mostrar para ele, tá? Tem algumas orientações e o primeiro discipulado dele já começa na primeira noite, né? Olha aqui, ó, como a diagramação ficou boa. Por quê? Ele já colocou aqui uma página mais escura, né? Então, entrando em meu sono tranquilo, né? Aí tem o texto bíblico de Provérbios, capítulo 3, versículo 21, que vai dizer, filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarda com sabedoria. E aí, irmãos, aqui nós temos declaração de fé, declaração de identidade. Aqui tem oração, que o novo convertido aprende a orar também, né? Declaração que ele tem que fazer antes dele dormir, né? Dormirei em paz, guardado pelo anjo do Senhor, que acampa ao meu redor. Minhas emoções estão em paz, em nome de Jesus. Ele tem que aprender, irmãos, a ler a palavra, a declarar a palavra, a orar a palavra e meditar na palavra. Então, isso novo é conduzido para esse princípio. Aí depois você tem amanhã que o novo convertido. Então, explicar para ele esse compromisso. Então, seguindo as instruções, aplicando declaração de fé, e você vai explicar, entregar esse livrinho para ele. Esse livrinho não é para todas as pessoas que visitam a igreja, não. É para as pessoas que aceitaram a Jesus. É o livrinho dos 3 dias, Conexão Triunfar, tá? Então, primeiro livro. Quarto lugar, altar de guerra. Então, não é só... Você vai orar pela pessoa ali, irmãos, mas essencial é sustentar esse novo discípulo com oração. Vai pegar o nome dele, aqui nós fazemos o seguinte. Então, por exemplo, um jovem aceitou Jesus, então nós temos lá o ministério de jovem, a liderança, os discipuladores da mocidade. Nós temos aqui, além das lideranças, nós temos também jovens que discipulam. Então, esses líderes,
eles são chamados para aquele momento, para cuidar daquele novo que é um jovem. Adolescente, liderança de adolescente. Mulheres, uma mulher se converte, ela vai receber ali o amparo do Ministério de Mulheres. Um homem se converte, do Ministério de Homem. Um casal, né? Aí a gente junta e faz por meio do Ministério de Casal. Então nós temos, meus irmãos, aqui, ó, é essencial sustentar espiritualmente o novo discípulo por meio de oração constante e contato frequente. Durante essa fase, ore com o novo convertido, intercedendo por sua vida e crescimento espiritual durante toda a fase da consolidação. Número 5, aí temos o quê? A visita. Como chama a visita, irmãos? Como chama a visita? Tá? Operação Ananias. Tá, vamos lá para o chat de novo. Vamos lá, Operação Ananias, escreva aí, tá? Então, essa fase nós chamamos de Operação Ananias, a fase 5 aí, tá? Nosso roteiro, escreva aí. Aí, ó, Manfranciele Bassi já escreveu, ó, Operação Ananias. Claudiana, Operação Ananias. Nós vamos fazer, Maurício Lima escreveu, nós vamos fazer o que o novo convertido precisa, o que foi feito com Saulo. Por que Operação Ananias? É dizer, eis-me aqui, Senhor. Ir lá até o novo. Lembra do visitar? Né? Ser intencional na visita, uma visita programada, uma visita disciplinada, né? Dentro dos parâmetros que nós aprendemos em nossa igreja, tá? Então nós temos aí. Vamos lá. 6º passo. Tá bom, pastor, venceu. Eu fui lá, visitei, orei, e agora o 6º passo, qual que é? Mais que vencedores. O que é isso? Isso aqui, irmão, é o dia de uma festa. Você vai marcar uma festa. No caso, eu vou só comparar para vocês terem uma noção. Então, o novo convertido, ele aceitou Jesus, um exemplo, numa quarta-feira. Quarta-feira, ele entregou a vida para Jesus. Aí você tem discipulado quinta, sexta, né, até sábado, ele tem que receber uma visita. Tá? E nessa visita você já convida ele para a festa de Mais que Vencedor, que ocorrerá no domingo. Entenderam? Visita ele para a festa de Mais que Vencedor, que vai ocorrer no domingo. E o que é essa festa? Entrega-se ao novo convertido. Eu gostaria de ter foto aqui para mostrar para vocês como nós fazemos aqui. Então, cada domingo nós temos, às vezes 3, às vezes 5 pessoas recebendo no altar. É um momento que a igreja, irmãos, a gente lê o nome da pessoa, não é? Que é o novo convertido. Nós lemos o nome do consolidador ou discipulador que está acompanhando ela. E aí o pastor que está ali direcionando diz, olha, irmãos, nós vamos celebrar, né? Porque, um exemplo, a irmã Karine é mais que vencedora. A irmã Karine vai entrar agora na igreja, juntamente com sua discipuladora, irmã Renata. Aí entra a irmã Renata, junto com a irmã Karine, a igreja recebe com palmas e a gente entrega um certificado dos 3 dias. Desse livrinho aqui, ó, do Conexão Triunfar. Entregamos o certificado dos 3 dias. Explica-se sobre os sinais de crescimento. Nós oramos pela pessoa ali também, não é? Se tiver uma, nós celebramos. Nós celebramos. Nós fazemos festa, porque são 3 dias que a pessoa está viva, tá? Ah, pastor, você aceitou Jesus no domingo e na quinta eu não tenho culto. Como que faço? Nós precisamos fazer um trabalho no sentido de que o contato com essa pessoa não pode ser perdido. Então, mesmo que for por telefone, avisar que a festa vai ser no domingo seguinte, que vamos receber ela lá no domingo seguinte. No domingo seguinte você vai receber da mesma forma, né, que ela está viva, não só há 3 dias, mas agora há 1 semana também. Então, a forma dela se conectar com a igreja, ela entender que não teve festa só no domingo que ela aceitou Jesus, a igreja continua em festa e a vida dela é importante. Ah, nós vamos colocar a foto aqui, ó. Nossa mídia está demais, ó. Então vamos lá. Coloca a foto aí para vocês verem como que nós fazemos, tá? Então para mim não vai aparecer aqui, mas está aí já? Pode colocar. Tá aí. Observe o que nós fazemos. Então olha aí ao lado, muito bem, ó. Esse aí foi esses dias mesmo. Nós tivemos uma grande festa, olha. São várias pessoas que venceram os 3 dias e estão recebendo agora o certificado e já recebe em seguida. Vocês podem ver aí, ó, o livrinho das 3 semanas
que é o nosso próximo assunto. Obrigado, Marcos. Obrigado, multimídia. Top demais. Vamos lá. Nota importante, nota importante. A visitação sempre dependerá da disponibilidade do novo convertido, tá? Não é arrombar a porta, irmão. Não. Não podemos obrigá-lo a aceitar uma visita. Já aconteceu, eu já disse para vocês, de nossos consolidadores fazer a consolidação, o discipulado do novo convertido na calçada, numa padaria, na praça, no horário de almoço lá no trabalho. Tá? O importante é consolidar. O importante é ter o contato pessoal com a pessoa, tá bom? Agora a gente não pode usar essa desculpa para dizer, não quis a visita, né? Não, a gente tem que oferecer a visita, né? A visita programada, a visita organizada, intencional e disciplinada, tá? Sempre que possível, deve ser buscado alternativas da visita presencial, caso não seja viável, tá? Então tem que buscar uma alternativa. Tem que ter esse contato. Até mesmo reuniões online. De repente eu não consigo de jeito nenhum. Irmão, faz online. O WhatsApp aceita esse tipo de reunião hoje, não é? Pode-se usar de forma online. Ao final de 3 dias é importante convidar o novo para a entrega do certificado e o reconhecimento dele estar vivo, para que ele possa receber o Conexão Triunfar, ou melhor, receber o material novo, né, que é o de Conexão Plenitude. Está errado aí a minha escrita. Vamos lá. Então vamos lá. Letra A. O que são as 3 semanas agora? Vamos falar das 3 semanas de poder. Então vamos entrar. O novo já recebeu isso aqui. O que são essas 3 semanas de poder? É o processo do encontro com Deus planejado para um novo discípulo. É fundamental, irmão, no processo de consolidação, guiar esse novo para um encontro profundo, transformador. Às vezes está fumando ainda, às vezes está bebendo, usando drogas, às vezes está na prostituição, às vezes está com o coração azedo, amargo, cheio de ódio. Mesmo, irmão, entenda uma coisa. Quando a Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, coisas velhas passaram e tudo se fez novo, tudo se faz novo no espírito. Mas a alma, conforme Romanos 12, ela permanece em uma transformação contínua. Ela precisa, irmão, a alma é mente, vontade e emoção. Ela precisa de uma transformação contínua. Seria bom, né? A pessoa aceitou Jesus, acabou os pensamentos, acabaram os vícios, acabou, vontade de fazer coisa errada, não. Por isso precisamos mergulhar essa pessoa em 3 semanas de poder. Conexão Plenitude é 3 semanas de poder para guiar esse novo convertido para um resultado transformador. O que sustenta os novos discípulos não são materiais, não é o material, nem estratégia de consolidação, mas o verdadeiro encontro pessoal. A pessoa precisa ter um encontro pessoal com Cristo, irmão. O que acontece é que muitos ficam na igreja ali, não mudam de vida, porque não tem um encontro, pessoal com Cristo. Então, durante 3 semanas, os novos crentes viverão um encontro sobrenatural com Deus, por meio de ensinos e ministrações especiais. Então, depois de 3 dias de consolidação, começam as 3 semanas de poder. Então, já venceram os 3 dias, tá? Aqui, 3 dias. Agora, já iniciamos as 3 semanas de poder. Enquanto esse aqui, irmão, você vai contactar com o novo todo dia por oração, né? Orando por ele, ligando para ele, perguntando se ele está lendo e fazendo a Operação Ananias, que é a visita. Esse aqui, além do devocional diário, a gente tem uma semana, ou uma vez por semana, uma reunião dentro da igreja. Depois de 3 dias, então, começam as 3 semanas. Letra B. Como são realizadas as 3 semanas de poder? As 3 semanas são um processo intensivo e transformador, planejado, né, para consolidar esse novo convertido, guiando ele a experimentar libertação e poder do Espírito Santo. Libertação, poder do Espírito Santo e cura completa na sua vida. A consolidação profética, o princípio-chave é conduzir o novo convertido a um encontro real,
verdadeiro, transformador com o Espírito Santo. Não se prenda excessivamente a materiais, irmão. Às vezes, olha, irmão, eu já fiz muito discipulado com o novo convertido só com a Bíblia. Só com a Bíblia, tá? Então, o material é uma ferramenta, tá? O que você precisa guardar são os princípios que estamos aprendendo aqui, tá? Então, não se prenda a material, a metodologia de material. O essencial é conduzir o novo, aleluia, a ter uma experiência com o nosso Deus. Recursos, métodos, estruturas, ferramentas, tem tanto, irmão. É MDA, é célula, é discipulado de 7 dias, 7 semanas. E, irmão, tem muita coisa. Então, não é isso, tá? Importante, irmão. Deve estar sempre a serviço e um propósito maior. Fortalecer o novo, consolidar o novo, promover transformação real em sua vida. Guia profético para as 3 semanas de poder, tá? Então, o que nós temos aqui? Mais que vencedores, que é o dia que nós entregamos o diploma no culto, juntamente com o livrinho, tá? Cartão de oração. Nesse dia que você entrega o certificado de mais que vencedor, antes de iniciar as 3 semanas de poder, você entrega um cartão. O cartão de oração é o pedido de oração que aquela pessoa tem. Irmão, ele é novo convertido. O que você está precisando? Eu estou precisando de uma porta de emprego. Eu estou precisando da cura da minha mãe. Eu estou precisando da libertação do meu filho. Eu estou precisando que o meu casamento seja salvo. Irmão, isso aqui, aleluia. Você vai colocar esse cartão em oração. Você vai levar isso para a igreja, para um grupo de intercessão, círculo de oração da igreja. Esse cartão vai para lá. A gente pode até fazer um painel na igreja para orar por esse novo convertido que tem uma causa. Aleluia. Para que Jesus destrave isso na vida dele, para que ele seja transformado. Então, sala de oração, como eu já disse, grupos de oração orando, igreja que tem grupo de intercessão. Pois bem, irmão, entra nessa batalha. Pode ser feito também por meio de plataformas digitais, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, WhatsApp, entre outros. Guia profético para essa semana. Número 5, devocionais pessoais, tá? Por exemplo, aqui eu estou gravando um vídeo de 15, 20 minutos, que vai ser enviado durante a semana, as 3 semanas de poder. Esse vídeo será enviado para os novos convertidos, para todos os novos convertidos, irmãos. Esse vídeo, porque a primeira semana ela vai falar de libertação, a segunda semana vai falar de cura integral, cura da alma, cura do corpo, cura das emoções, cura dos pensamentos, né? Libertação, irmão, vai falar de libertação da terra, das coisas dessa vida, do ocultismo e da bruxaria. Irmão, as pessoas chegam envolvidas, irmão, perturbado, e elas precisam de libertação, né? Cura, vai falar de cura de emoção, gente raivosa, gente que vem, chega na igreja cheio de ódio. Então a gente atende pessoas, muitas vezes a pessoa está aqui, você está atendendo e você fala o nome do pai da pessoa, a pessoa começa a chorar. Eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, eu não esqueço que já fizeram aquela síndrome de rejeição terrível. Então, encontros espirituais, sala de oração, ministração, imposição de mão, irmão, na vida dos novos convertidos ali, equipes de intercessão. Eu tive experiências profundas lá na Colômbia. Na sede ali do pastor Maurício, em Sincelejo, nós recebemos num só dia 422 pessoas novas convertidas. E o pastor chamou primeiro as mulheres, a ministração sobre as mulheres. Irmão, várias pessoas ali manifestaram opressão demoníaca, gente vomitando coisas, macumbaria. Irmão, é processo de libertação. Mas o Senhor disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Então, nós precisamos entrar em batalha. Então, equipe de intercessão precisa colocar em prática, tá? Então, como isso funciona? Mais que vencedores, é o final dos 3 dias, como eu já disse, que a gente faz essa transição de fé aí, né? Nesse momento apresentado,
o encontro da verdade, entrega ali o cartão para a pessoa colocar o pedido de oração. Aí, vamos lá. Número 2, sala de oração, que já falei que a gente pode abrir, já comentei sobre isso. Número 3, devocionais pessoais, né? Então, já estou gravando os vídeos aí para passar para os novos convertidos. Encontros espirituais, pode fazer até retiro, se quiser, né? Abrir uma sala na igreja para receber esses novos convertidos. Os pastores estão ali, os líderes de departamento ali. Irmão, e não adianta, não vamos para esses momentos sem jejum e sem oração. Passei aqui, tá? Então, encontros espirituais, a igreja pode organizar esses encontros, ministração. Cada sala, irmão, tem que ter uma ministração específica para poder, com equipe treinada para orar, ministrar. Trabalho, irmão, Deus tem dado dons na igreja, né? Então, várias pessoas têm se dedicado a isso. Então, letra C. Qual é o conteúdo das 3 semanas de poder? Como eu já disse. Primeira semana, libertação. Jesus disse aos judeus que criam nele, João 8:31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, não é só crer, é crer e permanecer na palavra. 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o objetivo é levar um novo convertido a um processo de rompimento, libertação, irmão, com ocultismo, cultura, sabe, familiar, maldição geracional, que muitas vezes está ali impregnada. Está impregnada, a pessoa vem de uma cultura. Vocês são pastores que estão me ouvindo aqui, sabem o que o diabo fez na vida do vô, quer fazer na vida também, fez na vida do pai, quer fazer na vida do filho e vai tentar fazer na vida do neto. Mas quando Cristo chega, toda maldição é quebrada. Toda maldição deve ser quebrada em nome de Jesus. Cultura, né? Cultura familiar, linguajar profano, irmão, opressão demoníaca, pessoal. Então, como os consolidadores devem imitar a missão de José? Porque José, em Gênesis 45, versículo 7, você vai encontrar que o texto diz que Deus, José falando para os seus irmãos, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e preservar a vida. Então, o que é um consolidador no modelo de José? É um preservador de vida. O que nós estamos fazendo aqui? Eu ministrando, vocês nos assistindo, essa equipe que está aqui me assessorando. O que nós somos? Chamados por Deus para sermos preservadores de vida. Então é fundamental que o novo discípulo tenha um encontro com a verdade para experimentar uma liberdade genuína, verdadeira, mediante o poder do Espírito Santo. Como ministrar a libertação ao novo discípulo? Ensinar a palavra. Identificar amarras de opressão. Renunciar ao oculto e vergonhoso. Orar e ministrar para que esse novo discípulo seja liberto. Cada ministério da igreja, irmão, deve desenvolver sua própria maneira de ministrar libertação. Então, encontro espiritual, sala de oração, se é no Zoom, se é no Skype, se é no Google Meet, se é no WhatsApp, né? Cada igreja pode ser usado materiais da própria igreja. Nós estamos aqui para vender material, não, tá? E os recursos que a igreja tem também. Então anota, com o tempo, a igreja deve formar uma equipe de consolidador especializado. O que nós estamos fazendo aqui? Você reproduz, monta na sua igreja uma equipe de consolidador especializado. Vem aqui na nossa igreja, tem dúvida, vamos aprendendo junto, vamos crescendo. Irmão, nós estamos também gatinhando. Alguém pode, mas Garcia já está com tudo pronto. Não está, não. Irmão, nós temos uma cidade para ganhar, nós temos poucos obreiros, nós temos que orar mais para que o Senhor envie ceifeiros para a sua seara. Segunda semana, cura integral. Como eu já disse, irmãos, a Bíblia fala de cura, Jeremias 30, versículo 7. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Então, o Senhor tem cura, irmão. Cura. A primeira expressão lá em Êxodo capítulo 15, quando o povo de Israel chega em Mara, encontra aquelas águas amargas, o povo murmura contra Moisés, mas Moisés busca a Deus e o Senhor mostra um lenho e Moisés manda Moisés tocar com aquele lenho na água. A água
transforma-se em doce. A água amarga se transforma em doce. E Deus faz uma aliança com o povo ali. Deus é Deus de aliança. E Deus diz assim: eu sou o Senhor que te saro. A partir dali, quando a primeira palavra é ministrada, a gente tem que pegar essa primeira palavra, o Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te saro. Deus está dizendo: eu quero curar, eu quero sarar. Deus se revela como aquele que sara. Jesus pagou o preço da nossa cura. Olha, irmãos, e a fé ativada pela palavra, ela promove cura. Então, vamos trabalhar tudo isso. O objetivo é fazer com que haja essa cura no corpo, cura na alma. Vamos passando. O que ensina na semana de cura? Curando rejeição, medo, ansiedade, pânico, conhecendo o poder do perdão e renovação da mente, tá? Esta última semana é um tempo propício para vermos milagres e restauração na vida dos novos discípulos. Então, é um curso de libertação, é 3 semanas de poder. E a terceira semana, irmão, plenitude do Espírito Santo, curando rejeição, enfrentando o medo, curando a ansiedade, né? Conhecendo o perdão, é da outra, isso aí. Agora, o novo, 14:16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. É o Espírito Santo, irmão, o outro, o Paracleto, aquele que está no nosso lado, aquele que foi colocado como advogado, companheiro, amigo, professor, aquele que está para nos defender. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então, objetivo, o que o novo discípulo tenha um encontro pessoal com o Espírito Santo e seja cheio da presença do Espírito Santo. O Consolador é essencial. Então, após essa experiência de libertação, cura e ser cheio do Espírito Santo, o novo discípulo, junto com a igreja, né, vai crescendo. Como a igreja deve zelar para que cada novo discípulo seja impactado pela presença do Espírito Santo. O que ensinar nesses dias? Ensinar nessa última semana a bênção do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo, ensinar a conhecer o Espírito Santo. A chave dessa semana é ministrar a plenitude do Espírito Santo na vida do discípulo. Então, temos aí 3 estratégias, né? Ou 3 semanas, divididas em 3 blocos: libertação, cura e plenitude do Espírito Santo. O que fazer durante os 21 dias? O que a igreja faz? Irmão, motivar o novo discípulo, orar, estabelecer na igreja propósito de oração, jejuar pelo novo. Conclusão: a chave da consolidação está na nossa dedicação, acompanhamento, entrega para semear, cuidar da nova geração de discípulos. Precisamos servir fielmente aos novos discípulos, acompanhando a sua jornada de fé com amor e compromisso. Vem consolidar. Vem por um discípulo. Visito, ensino e ministro. Vou falar, repita comigo aqui. Visito, ensino e ministro. Fala igual o professor, né? Fale comigo agora. Visito, ensino e ministro. Vem consolidar. O próximo slide vai mostrar a rota dos 3 dias. Eu vou deixar disponibilizado para vocês, tá? Essa rota, se você acompanhar, ó, número 1, chamado à salvação. Número 2, conexão com o novo. Número 3, compromisso dos 3 dias. Número 4, altar de guerra. E eu vou colocando o departamento responsável. Número 5, Operação Ananias. Número 6, a festa mais que vencedor. E aí vamos para a próxima, que é 3 semanas. Ó. Se você pegar ali, rota de consolidação, pode ser em grupo, pode ser também individual. Então, conexão plenitude, que é o livrinho, vai entregar para a pessoa, né, depois da festa. Primeira semana, plenitude de libertação. Segunda semana, no nosso caso aqui, plenitude de cura, de santidade, de transformação interior. Terceira semana, plenitude do Espírito Santo. E quinta semana, vamos receber também uma festa de mais do que vencedor e ativar ele para entrar na próxima, que é a nossa próxima aula. Deus te abençoe, meus irmãos.